Então, gente, boa noite. Claísa já fez uma apresentação, né, mais robusta. Então, eu sou Daiane Goldberg, sou geneticista, né, trabalho com neurociência, então eu sou neurogeneticista e artista visual, aí desenho mandalas. Vou passar um pouquinho aqui como foi essa minha formação. E como desenhista e neurocientista, eu junto ciência e arte, né, e essa união de ciência e arte, ela se interpola muito bem com a neurociência da criatividade. Então, esse foi um tema que veio para mim, né, de forma natural, e aí agora eu estou vivendo muito isso, né, tenho dado muitas entrevistas, tenho lido muito sobre, dado muitos cursos, e tem sido muito bacana. Então, hoje vai ser um apanhado de um pouco de tudo que eu tenho vivido, para poder a gente se empolgar aí, né, nas possibilidades da nossa vida criativa, tá? E aí, uma das primeiras coisas que eu trago para você é uma provocação, né? Então, a provocação é: você se acha criativo? Então, anota aí, pode anotar até no chat, se quiser. Estou até acompanhando o chat aqui. Se vocês quiserem colocar no chat, vocês podem colocar. Você se acha uma pessoa criativa? E aí, depois dessa apresentação, vocês me dizem, então vocês ressignificam aí o que é criatividade para vocês, se você é uma pessoa criativa, onde é que você aplica a sua criatividade, e fica com essa provocação aí em mente, que aí eu vou começar a falar sobre criatividade, como é que a neurociência vê isso, e aí você volta nessa pergunta e diz: peraí, será que é isso mesmo que eu respondi? Tá? Como não dá para eu ver vocês, né, aqui e a gente conversar, vocês podem colocar no chat, tá bom? Que eu estou acompanhando. E aí tem várias perguntas dentro da neurociência da criatividade que sempre surgem, né? Como é que o cérebro dos gênios, né, Einstein, Mozart, né, criativos, desses gênios criativos, diferem da gente? Será que tem diferenças, né, anatômicas, estruturais, como funcionam? O que acontece com o cérebro quando a gente está criando? Essa é uma das grandes perguntas também, né? E como é que a neurociência, né, e quais são as limitações do estudo da criatividade? Então, além dessas, tem várias outras perguntas. Essas aqui são, vamos dizer, as provocações mais recorrentes que existem, né? Mas tem muita coisa sobre o cérebro criativo que a gente ainda não consegue responder, que existem muitas limitações técnicas, né? A neurociência é uma ciência muito recente. Então, existe ainda, a gente ainda está engatinhando aí para conseguir responder todos os questionamentos sobre criatividade, e, além disso, a criatividade é algo muito complexo. Então, é uma expressão humana extremamente complexa, e a gente vai entender um pouquinho dessa complexidade. Então, existem alguns circuitos neurais aí da criatividade que permeiam tudo que a gente vive como ser criativo, que são conhecidos como rede de padrão modo, ou modo padrão, uma rede de circuitaria padrão que existe, que é alocada quando a gente precisa ser criativo. Existe a rede de controle executivo, que é de executar o processo, né? Você imagina, pensa, né, articula as ideias ali e faz alguma coisa, sendo criativo. Então, existe essa rede de controle executivo. Existe uma rede de saliência, que é uma rede mais voltada para essa articulação de informações, e existem dois tipos de pensamentos aí no processo de criar, que é o pensamento divergente. Primeiro você tem um monte de informações, várias coisas aparecem na sua mente, várias problemáticas, e depois você para e foca na resolução da coisa, que é o pensamento convergente. Além dessa circuitaria aqui, tem várias outras, entra emoções, entra resgate de memórias, então entra vários outros circuitos neurais. Aqui é só para a gente ter uma ideia da complexidade que é a criatividade, né? E aí a neurociência estuda como a criatividade? Estuda com ferramentas que são utilizadas pelos neurocientistas, como, por exemplo, a ressonância magnética funcional. Então, a pessoa entra nesse tubo, é um exame que a gente faz quando quer ver órgãos, né, internos funcionando, quando quer ver os ossos, outros órgãos que a gente tem. Então, a neurociência usa muito a ressonância magnética funcional para entender quais regiões do cérebro, como a gente vê aqui nessa figurinha, né, para entender quais regiões do cérebro estão funcionando no momento de pensamento, de escutar uma música, de desenhar, ou de ver alguma coisa, né? Se estuda muito a parte de escuta de algo, porque a pessoa está dentro daquele tubo,
tá? Para você ver como é recente, a ressonância apareceu em 1991. Então, gente, tipo, tem pouquíssimo tempo, né? E é assim, com essa máquina, que a gente consegue entender o funcionamento de atividades do cérebro, de regiões, e conseguir entender quem é que está ativo aqui, quem é que está ativo nesse outro momento, e interagir essas informações. Tá? O cérebro aqui do lado direito, ele está mostrando um cérebro com essas regiõezinhas vermelhas e amarelas, são as regiões que estão ativadas frente a algum estímulo, né, que se dá quando coloca a pessoa ali naquela máquina. E outra forma que os neurocientistas conseguem acessar as informações do cérebro é por meio de colocar eletrodos na cabeça, e a gente medir a eletricidade do cérebro em determinadas ações que a gente faz. Se chama eletroencefalografia, ou EEG. Para quem já fez, por exemplo, aquele exame de dormir, polissonografia, na polissonografia você coloca eletrodos e o médico avalia as suas fases do sono. É a mesma coisa, são os mesmos eletrodos, certo? Em animais, esse tipo de ferramenta já foi desenvolvida já há algum tempo, né? 1920 foi a primeira vez, em humanos, 1935. Então, e ela foi evoluindo muito. Hoje já tem muitos canais, a gente já consegue, né, filtrar bastante as informações, a gente já consegue ver com mais delicadeza as interações desses disparos elétricos que o cérebro dá, e que a gente consegue captar pelo EEG. Tá? Então, são essas duas ferramentas principais que a neurociência da criatividade tem para acessar o que está acontecendo no cérebro. Outra forma de acessar também é por meio da resposta a determinados questionários. A neurociência usa muito questionário também, que é a parte comportamental do estudo das neurociências. E aí, olha o resultado de uma idealização, né, de como a gente vai saber se uma pessoa é mais criativa ou outra, como é que o cérebro dela está funcionando. Então, aqui a gente consegue ver, ó, no painel A, na figurinha A, que é a de cima, esses dois círculos, a gente tem uma pessoa que é altamente criativa e uma pessoa com baixa criatividade. E aqui embaixo, está vendo essas bolinhas ligadas por linhazinhas? As regiões principais que estão sendo ativadas quando essa pessoa que é menos criativa estava fazendo uma atividade e essa outra pessoa que é mais criativa estava fazendo essa mesma atividade. Normalmente, a atividade que se faz, nesse artigo aqui, a atividade foi: pegue um determinado objeto, vamos dizer, pega a caneta, o que você faria com essa caneta? Me dê ideias criativas ou ideias que você poderia fazer com uma caneta dessa. E a pessoa começa a responder isso enquanto está com o EEG ali. Isso aqui foi feita com fMRI, na verdade, com fMRI. E aí a gente consegue, por aquelas atividades cerebrais, a gente consegue ver quais regiões, ó, córtex pré-frontal, córtex motor, ínsula, córtex parietal, cada coisinha dessa é uma região do cérebro. Nesse experimento especificamente, eles viram que pessoas que têm mais desenvoltura criativa, vamos dizer assim, tiveram mais ideias, responderam mais rápido, tem todo um padrão de coisas que a gente consegue acompanhar. E existe mais interações no parietal, né, de pessoas que são mais altamente criativas, e nas pessoas que são menos criativas, ou tiveram menor desempenho na atividade criativa lá medida, a gente tem uma interação mais de parietal com o lobo pré-frontal. E é esse tipo de experimento que se faz. Responda, faça uma atividade, veja, né, responda alguma coisa para dizer se é mais criativa ou não, e a gente vê quais as regiões do cérebro estão funcionando ali, tá? E pelo EEG, a gente consegue entender as ondas cerebrais. Então, aqui a gente tem vários tipos de ondas cerebrais: a onda delta, teta, alfa, beta, gama, todas elas envolvidas com determinadas atividades da gente. E, especificamente, queria destacar para vocês que a onda teta é a onda que está relacionada com a criatividade e com insight. Aquele momento que você, uau, ahá, encontrei a resposta. E o insight, ele existe muito durante alguns momentos da nossa vida relacionados ao teta, que é nos estágios de sono. Então, existem alguns estágios de sono que a gente passa. Olha a importância de dormir, né, para a criatividade.
que a criatividade está mais aguçada, vamos dizer assim, né? Os processos, os pensamentos, a articulação de memórias, os insights estão mais ativos ali. E durante a meditação, gente, são momentos que a gente tem reduzida consciência, mas que existe muito processamento neural acontecendo. Então, a criatividade está muito relacionada com o teta, mas também com outras ondas cerebrais, tá bom? Aqui eu deixo descrito algumas funções do nosso corpo relacionadas com essas ondas, mas como a palestra sobre criatividade, vamos focar no teta, tá bom? E aí, essa criatividade, ela representa, como é complexa, né? Representa o progresso humano, representa esse alto nível cognitivo que nós alcançamos na escala evolutiva das espécies aqui na Terra. Então, existe sim vários outros organismos que são criativos, mas a forma de articular, de ter consciência, de prever futuro, né, de resolver problemas, de ter grandes insights, é muito relacionado com esse aspecto de alto alcance cognitivo do ser humano. Então, a criatividade é um construto muito complexo, porque envolve social, envolve construto cultural, psicológico, que é a psique da pessoa, e cognitivo, né? Além disso, tem muito mais coisas. Só resumir um pouquinho aqui para vocês verem o quanto é complexo a criatividade. Então, não é, eu vou lá criar um quadro, eu sou alguém criativo. Não é assim, né? A criatividade é muito facetada, tá? A gente tem uma articulação aí de várias informações da nossa vida para que diga, cara, você é criativo. Não, você não é criativo. Vamos ver se essa pergunta existe. Então, essa capacidade criativa do cérebro humano, só fixando aqui para vocês o que eu já falei, ó, representa esse alto avanço cognitivo de 3,8 bilhões de anos de evolução na face da Terra. Cara, foi muita coisa que a gente passou e que foi sendo selecionado, né, pela seleção natural e foi moldando esse ser criativo que é o ser humano. E por isso mesmo, por tudo isso que a gente passou, nesses 3,8 bilhões de anos ainda estamos passando, é que a criatividade ela figura como um construto muito complexo e multifacetado. Tem vários aspectos diferentes aí permeando o que é a criatividade humana, tá? E aí eu trago o meu exemplo de um ser criativo. Mas vamos lembrar que todo mundo aqui é um ser humano, tá? Eu estou só representando um ser humano, como todo mundo aqui, certo? Então, o que nós temos de diferente? Por que algumas pessoas se acham mais criativas do que outras? Será que realmente é isso? Existe essa distinção entre quem é mais criativo ou outro? Será que os cérebros são diferentes? Então, a minha jornada me trouxe a me reconhecer como alguém criativa lá no finalzinho já. Então, eu fiz mestrado, fiz biologia na UFRN, depois eu fiz mestrado na UFRN em genética, doutorado em genética na UFRJ, em estreita colaboração com o Laboratório Nacional de Computação Científica e o Laboratório de Pesquisa sobre o Timo, onde eu conheci Claísa, né? Nós éramos amigas lá de doutorado. Depois eu fiz um pós-doutorado na Fiocruz, com imunogenética, na Brown University, trabalhando com neurociência e de desordens neurodegenerativas, e no Instituto do Cérebro eu vim trabalhar com pesquisas relacionadas com sono, memória e aprendizagem. E foi ali, no meu segundo pós-doutorado, lá na Brown, entre a Brown e o Instituto do Cérebro, que eu comecei a desenhar, comecei a ter uma forte expressão artística no desenho. Então, eu também fui professora e fiz vários trabalhos envolvendo ciência e arte ali, né, no IFRN, na UNP, no Instituto do Cérebro, trabalhando com essa expressão do ser criativo, né, por meio da linguagem artística de arte visual, porque eu sou desenhista de mandalas, então eu comecei a desenhar mandalas lá naquele segundo pós-doutorado, e foi aí que eu comecei a perceber que tinha algo que estava em mim e eu não reconhecia, tá? E que eu consegui despertar e perceber por meio da arte. Vocês podem perceber por outras formas, tá? E aí fui trabalhar, foi aí que tudo começou a fazer mais sentido para mim, vamos dizer assim. Então, eu trabalhava com neurogenética, né? Trabalhava com esse modelo genético animal, que é a Drosophila melanogaster, é a mosca da fruta, ela é um modelo genético animal. E eu trabalhava exatamente com o cérebro da mosca da fruta, para saber molecularmente o que acontecia ali dentro do cérebro dela em relação a algumas doenças neurodegenerativas.
E aqui no Instituto do Cérebro, o que eu fiz? Fui trabalhar com essa parte de genética do cérebro, entendendo como é que o sono regula a memória e a aprendizagem, porque a aprendizagem é memória, né? É essa articulação de memórias ao longo da vida. E eu trabalhei aqui no Instituto do Cérebro, né, com um modelo que é o rato. Então, para entender o sono do rato, a gente coloca o ratinho para dormir, apresenta as novidades a esse ratinho, depois coloca para dormir de novo e vai estudar o cérebro dele. Então, aqui do lado direito, vocês estão vendo um painel de informações no qual eu estudei a parte de oscilações do cérebro, quando o ratinho estava andando, quando ele estava dormindo, né, nas duas fases do sono que existem nesse animal, que é o sono de ondas lentas e sono de ondas rápidas. E o que acontece com os estágios de memória? Então, a gente codifica a memória quando está acordado, a gente começa um processo de consolidação de memórias quando está dormindo, as memórias aí super utilizadas na criatividade, né? E existe toda uma circuitaria molecular dentro desse processamento de memória, e é aí que eu trabalho e que eu tenho desenvolvido a maior parte dos meus experimentos aqui no Instituto do Cérebro. Mas, como eu falei para vocês, eu me descobri artista. Eu não sabia mesmo, né, que existia isso pulsante em mim, mas muita gente já sabia, só eu que não me reconhecia como artista. E aí, comecei a desenhar muito, né, hoje trabalho com arte, trabalho com palestras, com cursos sobre a expressão artística, né, e memórias, e sono, e criatividade, e um monte de outras coisas, meditação, porque eu vi que eu estava desenhando um desenho que é extremamente complexo, né, e que é muito ancestral aí, que são as mandalas. Em outra oportunidade falo com vocês sobre isso. Mas a minha provocação aqui é, poxa, todo mundo tem que ser artista para ser criativo? Será que a ficha caiu para mim, né? E para cair para você, você também vai ter que ser artista para ser criativo? E aí isso começou a me incomodar bastante, porque, poxa, depois de 3 pós-doutorados, será que eu não era uma pessoa criativa? Né? Porque essa coisa da criatividade começou a surgir muito na minha vida, né? Esses questionamentos. Aí eu fui estudar sobre criatividade. Estudo muito sobre criatividade hoje. E, no final das contas, a gente pode resumir aí, existem alguns pesquisadores principais sobre criatividade humana no mundo, e eu trago uma forma, né, de interpretar a criatividade pela Anna Abraham, que é maravilhosa, que é uma pesquisadora da Pennsylvania University, eu acho, não me lembro, mas ela diz o seguinte, mas isso é consenso, tá, gente, entre quem estuda criatividade, a parte cerebral. Então, criatividade, ela é definida como a capacidade da gente gerar ideias originais, ideias incomuns, ideias inovadoras, né? A gente pode dar o nome que quiser, mas é uma ideia diferente. De forma satisfatória. Essa ideia, ela satisfaz alguma necessidade naquele momento, para aquela pessoa, para aquela situação, tá? Então, articula-se ideias de forma a torná-la úteis, tá? Então, são esses 2 pontos principais aí que medeiam o que é a criatividade. Articular ideias, tornar essas ideias úteis. As ideias são originais. Mas de onde vêm essas primeiras ideias? Caraca, fica todo mundo perguntando, caraca, de onde é que eu vou tirar uma ideia? De onde é que eu vou tirar uma ideia? Gente, as ideias vêm de memórias. Por isso que você fica pensando, por isso que você vai estudar, você vai ler, você vai fazer um monte de coisa para poder articular essas memórias, ter mais memórias. Então, as memórias são os locais, ou são o substrato da criatividade. E essas memórias articuladas, elas podem ser memórias, elas podem ser articuladas em ideias comuns, né? Como eu trouxe esse lápis aqui para mostrar a você que esse lápis poderia ser uma ferramenta para estudar criatividade. Ideia comum. Mas essas ideias podem vir a ser ideias especiais. Né? Eu posso descobrir que esse lápis aqui faz tal coisa e, nossa, eu nunca tinha percebido a função desse lápis e eu só percebi nesse momento que eu estava fazendo essa palestra. E aí eu vou mostrar essa descoberta. Então, essas ideias especiais, elas surgem quando a gente articula as memórias e passa por várias ideias comuns e depois ela se transforma em especial. Tá? E ela é especial no momento que ela é muito útil, no momento que ela satisfaz, ela é muito diferente, ela é muito original e ela satisfaz super bem aquele problema ou aquela questão que ela foi, que instigou esse processamento de memórias.
tá bom? E a gente, né, ser humano, é um sistema múltiplo de memórias. Nós temos um sistema múltiplo de memórias muito complexas, que são sistemas de memórias declarativas e memórias não declarativas, que é clássico da neurociência, tá? Eu tirei até do Candel, que é o livro de neurociência que todo mundo usa, princípios de neurociência. Mas nós temos esse arcabouço de memórias, as declarativas, memórias de fato, memórias de eventos, né? É uma memória mais temporal. E as memórias não declarativas, que está relacionado com memórias de procedimento, de musculatura, aquela memória que você pode andar de bicicleta, memória de procedimento, né? E memórias emocionais. E todas essas memórias aqui fazem parte do nosso cérebro e são o substrato para que a nossa criatividade se expresse. E aí a neurociência estuda todos esses aspectos da criatividade, olhando para os sistemas complexos do cérebro, e estuda o processo criativo. Como é que a gente começa a criar? Será que existem fases? Como é que é esse processo? Todo mundo passa pelo mesmo momento, né? Então, a neurociência está super interessada em entender o que motiva, né? Como é o sistema de motivação do cérebro, o que inspira, que está relacionado com a criação propriamente dita. Então, a gente precisa se motivar, se inspirar para criar. E existe um processo que foi definido aí, lá em 1920 alguma coisa, por esse pesquisador, Graham Wallace, que era um economista, não era neurocientista, né? Mas ele definiu, e até hoje isso é usado, as 4 partes do processo criativo. Então, existem momentos que a gente passa quando está criando. E isso é muito importante a gente saber, porque a gente começa a ter autonomia no processo criativo. Todo mundo, tá? Então, existe um momento de preparação, o qual eu me preparo. Então, eu vou desenhar aqui. Eu vou pegar o quê? Papel e eu vou pegar uma canetinha. É o que eu preciso. A gente passa pelo tempo de incubação. Pode ser que eu não tenha a vontade ou a ideia principal aqui para começar agora o desenho. Eu começo a me preparar, né? Me preparo, mas não tenho. Aí você passa o tempo incubando. Esse tempo de incubação, ele pode demorar anos, mas pode demorar minutos, depende da pessoa, depende do processo que você está fazendo, né, da criação. E aí é importante saber que depois da incubação, depois desse tempinho aí de break, né, do cérebro, a gente tem o processo de iluminação. É quando existe, é o ahá, né, da ciência, do cientista, né? Ah, eureka, encontrei. Então, você se ilumina, você encontra o caminho melhor a seguir, você, sei lá, encontra qual é a cor que eu estava precisando, tá? Então, existe essa iluminação no cérebro. E a gente passa para o último momento, que é o momento de verificação. Na verificação, eu tenho que fazer a coisa. Então, eu tenho que desenhar para poder ver se deu certo aquela minha ideia. Né? Então, a gente tem, para o processo criativo ser completo, para a criatividade seja realmente estimulante para você, seja boa para a sua vida, você tem que passar por essas fases e chegar na verificação. Tem que finalizar, tá bom? E isso aqui, gente, é uma coisa muito simplificada do que acontece no cérebro. A neurociência está vendo várias coisas que acontecem dentro da preparação, vários processos que acontecem na incubação, que permeia cada um desses momentos, tá? É muito mais complexo do que isso. Mas é super legal a gente já saber que existe passos, 4 passozinhos, né? Prepara, incuba, ilumina e verifica. Que é bacana a gente saber, porque aí você agora entende como é que você vai quais são as suas fases, né? O que está acontecendo em cada fase com você. E aí a pergunta clássica que todo mundo diz, meu Deus do céu, mas será que eu sou criativo? Eu quero ser mais criativo, né? Como é que você vai ser mais criativo? Aqui a gente já viu que a criatividade é um aspecto do ser humano. Todos nós somos seres criativos, tá? Ou você estimula mais a criatividade, ou você deixa a criatividade mais embotada, ou o sistema, ou o que for que você está vivendo. E para ser mais criativo, diante de tudo que eu falei aqui, eu trago um painel de informações que a gente pode utilizar, né? Já sabendo que a criatividade permeia aí o quê? Experiências. Se a gente se propuser a ter novas experiências, você vai estimular a sua criatividade, com certeza, porque as experiências nos trazem memórias. Então, quanto mais memórias novas a gente tem, mais criativo, mais substrato para a criatividade a gente vai ter, né? Outra coisa importante, a gente viu que dormir bem é muito importante para consolidação de memória. Se as memórias são utilizadas na criatividade, então
Dormir bem é muito importante para a criatividade. E lembre-se do teta. O teta acontece quando a gente está dormindo e ele está super relacionado com os insights. Durma bem, sonhe. O sonhar e você lembrar do sonho, fazer esse recall do sonho, né? Falar o sonho, escrever o sonho, é muito legal, porque você aumenta o seu painel de memórias, você faz com que o que você sonhou seja uma memória nova. Então, sonhar, saber que sonhou, reportar o sonho, escrever, guardar o sonho de alguma forma, importantíssimo. E tem muita gente que diz, eu não sonho. Você não lembra do sonho, mas você sonha. Todo mundo sonha, a gente só não lembra às vezes, tá bom? Tomar decisões. A tomada de decisão é fundamental para estimular a criatividade. Lembra do processo criativo? A gente tem que criar no final, verificar. Então, o verificar é a tomada de decisão. O preparar também é a tomada de decisão. Então, a tomada de decisão é muito importante aí no ser criativo, mais criativo que você quer se tornar. E execute. Executar é fazer. Faça. Teve a ideia, ficou ali pensando, não pense muito, não. Vá lá e faça. Porque quando você faz, você verifica. Você tem um substrato para dizer, caraca, deu certo. Não, deu errado, vou fazer assim da próxima vez. Então, você começa a articular mais ideias, a ter mais ideias, né? A resgatar mais facilmente suas memórias. E um dia essas ideias comuns passam a ser especiais. Provavelmente. Tá? E é isso, gente. Quero muito agradecer ao Pint of Science Maceió. Um agradecimento super especial à Claísa, que me convidou, querida, muito obrigada. Eu estou super ativa ali no Instagram, gente, minha rede social principal é o @Daiane_Gilbert. Esse QR Code leva para a minha página lá do Instagram. E esse é meu e-mail lá do Instituto do Cérebro, daiane_ccf@neuro.ufrn.br. Se vocês tiverem mais dúvidas, se quiserem contribuições aí para as pesquisas que vocês estão fazendo, se quiserem saber mais sobre memória, sobre sonhos, sobre arte, tá? Podem falar comigo. Eu vou dar uma olhadinha aqui no chat para ver se alguém perguntou alguma coisa. Se não, fiquem à vontade. Eu estou aqui para conversar com vocês. Obrigada.